Isso aí, voltamos. Tema Mesh chegando, para quem não conhece, não sabe, é um tema muito esperado por nós, Onda Dura, que fala sobre relacionamento. Todos os tipos de relacionamento, amizade, amor de pai, filho, enfim, assim por diante, relacionamento, claro, conjugal, namoro, casamento e assim por diante. Bom, pastor Lipão está viajando e aí cabeu para mim. Nós entramos agora no Intertema. Se você não conhece, não sabe como que a gente funciona, nós trabalhamos por tema. Como eu estava falando, o tema Mesh é o nosso próximo tema. Um tema antes, nós estávamos falando sobre o tema Manifesto. Talvez você acompanhou, esteve por perto. O tema Manifesto, ele falava sobre entendermos profundamente e biblicamente o que a Bíblia fala e o que Jesus pensa acerca de diversos assuntos que estão para nós aí como pauta. Nós falamos sobre adoção de filhos, nós falamos sobre aborto, nós falamos sobre nos posicionarmos na sociedade e como, à luz da Bíblia. Então nós tivemos aí muitas revelações durante o tema Manifesto. E esse Intertema, essa noite, eu vim para confrontar você, tirar você da zona de conforto biblicamente. Porque a ideia do que nós vamos conversar essa noite é você tirar daquilo que você ouviu, né, dos ensinamentos, das revelações de Deus para nós como igreja, do tema Manifesto e colocar em prática. E o poder que isso tem. Então eu gostaria de a gente orar agora, ter um tempo com Deus. Então baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos falar com o Pai. Espírito Santo, nós entregamos esse momento, tudo que nós vamos conversar. Abra o nosso coração, Senhor. Abra os nossos ouvidos, abra nossos olhos espirituais. Venha, Senhor, de uma forma constrangedora no nosso coração. Nos invada, Pai, para que a gente saia daqui totalmente transformado, com o nosso destino transformado. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia é um livro prático. Quem crê nisso? Que a Bíblia é um livro prático. Não é um livro de debates, não é um livro teórico, é um livro prático. Recentemente eu postei no meu Instagram, postei nos stories, e Deus estava ministrando em mim no secreto. Ele estava falando comigo profundamente acerca da volta, acerca dos últimos dias. E eu estava em choque ao pensar que existem muitas pessoas ao meu redor que não conhecem a Jesus ainda. Então, eu estava lendo uma parábola e lá falava muita coisa profunda, e eu bati uma foto e postei, escrevi assim, não sei se você viu, mas eu escrevi assim: se você quer entregar sua vida a Jesus, me chame aqui. Geralmente nós não fazemos isso assim, dessa forma, mas eu fui impelida pelo Espírito Santo a fazer isso. E claro, eu fiquei em choque com as respostas, porque muita gente, e eu não sabia, que me seguem, que veem a minha vida, que conhecem a minha história, não tiveram a oportunidade de entregar sua vida a Jesus. E aí eu tive a graça de orar com eles, de dar essa oportunidade. Foi um tempo muito especial. Mas o que me chamou muito a atenção, o que me deixou em choque de verdade, foi que 90% das pessoas que entraram em contato comigo veio com a mesma frase: eu já conheço a Jesus, já frequento a igreja, tenho meu passaporte carimbado em várias igrejas. Como a gente fala, eu vim de berço cristão, mas Deus não fala mais comigo. Mas eu não tenho profundidade em Deus. Eu não tenho intimidade em Deus. E deixa só eu fazer um parênteses, não é sobre isso que eu vou falar, mas deixa eu fazer um parênteses. Talvez muitos de nós olham para coisas específicas que acontecem numa conferência, que acontece na igreja tal, que você vê acontecendo no Instagram, que você vê
por aí que não define a sua intimidade. Porque intimidade é diferente de uma experiência ali momentânea. Aquilo faz parte, eu acredito, eu creio nisso, eu amo quando o Espírito Santo vem, mas isso é uma experiência que Deus nos dá. Porque profundidade e intimidade é outra coisa. Bom, eu escutei essas pessoas falando e, claro, como se trata de pessoas que eu já posso lidar de forma diferente, pois já conhecem a verdade, já conhecem Jesus, me veio uma ira santa. E aí eu comecei a questionar muita coisa. Como, por exemplo, você lê a Bíblia? Você conhece a Bíblia? Como, por exemplo, o quanto de Jesus você realmente quer? Porque quando você quer algo profundamente, eu não sei vocês, mas eu dou um jeito. E muitas vezes quando se trata da parte de Jesus, da parte de Deus para nós, fica esse negócio, mas Deus parou de falar. Deus, não sei, eu entrei num deserto. O que é que você tem feito? Porque quando se trata de intimidade, quando se trata de profundidade, está falando sobre a prática da Bíblia. Então, se eu pudesse dar um nome para essa pregação de hoje, para essa nossa conversa, eu diria que ouvir não é o bastante. Fala para a pessoa do lado, ouvir não é o bastante. A fé cristã, ela tem sido muito confundida nos nossos dias. Você vê inúmeros debates teológicos. Você vê inúmeras igrejas com um púlpito, onde se dá palestra e as pessoas que estão aqui sentadas analisam você. Não sei se foi bom. Eu acho que não devia ser a Larissa, tinha que ser outro. Porque o som... Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você tem esse costume, mas quando eu e pastor Lipão e a minha família voltamos para casa da Onda, depois do culto, nós temos um costume, e talvez você também tenha, de entrar no carro e comentar sobre o que aconteceu. E quando nós pegamos os meninos no Kinder, a gente já começa, e aí, o que vocês aprenderam? Como que foi? O que Jesus falou com você? Quantos vocês curaram? E eu vou questionando e a gente vai conversando. Nossa, hoje o Espírito Santo fez isso. Eu preciso mudar disso. Eu só fui confrontada naquilo. Minha pergunta para você é: quando você volta com a sua família para casa, qual é a conversa que gera? É uma conversa de análise. Você viu o som altíssimo, quase que surda. Estou aqui, escutando os unidos. Ou, nossa, fulano, você viu, passou por mim, nem olhou. Ou você tem falado sobre o quanto Jesus tem te confrontado, o quanto sua família precisa mudar. Nossa, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Olha, a partir de hoje, nossa, Deus falou isso comigo. Que postura você tem tido com relação à palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela não é um livro de ideias. A Bíblia não é um livro de vamos conversar sobre alguns temas. Deus, Ele tem te atraído e Ele trouxe você até aqui. E Ele fala com você na sua casa para duas coisas. Marca isso na sua cabeça. Primeiro, para que você ouça a Deus. Primeiro. E segundo, para que você pratique aquilo que você ouviu. Que é tão importante quanto ouvir. Sabe, a Bíblia fala que você não deve ser ouvinte, mas sim, não só ouvinte, mas também praticante da palavra de Deus. Porque só o ouvir não transforma o seu destino. Só o ouvir não tem poder para transformar a sua história. Ela começa com ouvir, mas ela precisa sair disso. Ela precisa ir além disso. E hoje eu quero falar sobre transformar o seu destino. Algumas ideias para você, alguns passos para você, para que seu destino seja transformado. Porque muito do que eu ouvi na internet aquele dia,
Foi que, Lari, eu quero, sabe, ser abençoado por Deus, eu quero ouvir o Senhor, eu quero conhecer mais dEle, eu quero. Mas quando você tem que praticar a palavra, sabe, muitos de nós queremos os frutos da prática, mas não praticamos. E a primeira coisa que eu quero, o primeiro passo para isso, vou chamar de passo, não gosto desse, passos para, mas eu vou ter que usar isso. Abra lá em Tiago 1, 21. Vamos ler Tiago 1, 21. Abra sua Bíblia. Tiago 1, 21. Fala assim: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. Aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Está aí o primeiro segredo para a transformação do seu destino e da sua vida. Qual tem sido a sua postura ao frequentar uma igreja, a frequentar um grupo pequeno, com o seu discipulador, com as pessoas que te cuidam de você, que te amam? Qual tem sido a sua postura? Faça uma análise rápida de você. Tem sido uma postura arrogante, presunçosa, do tipo, eu não concordo com isso. Isso aí não tem nada a ver, isso não serve para mim, eu já sei muito mais do que ele. E sabe o que Deus estava falando muito comigo em relação a essa palavra? É que talvez você saiba muito mais da Bíblia do que eu, que estou aqui falando hoje. Mas há muitos anos, toda a palavra revelada, toda vez que eu abria a Bíblia e era confrontada por ela, a minha reação era de praticar. Talvez na sua vida as coisas não tenham andado com Deus, você não tem tido revelações da parte do Senhor, você tem esfriado. Talvez é porque você está muito ouvindo, estudando, mas pouco praticando. Eu visito alguns GPs durante as semanas, alguns lugares, e GP, grupos pequenos aqui da nossa igreja, e às vezes eu chego e eu sinto um clima tão pesado, tão difícil, que parece que o apacentador, ou seja, o líder do grupo pequeno, precisa convencer as pessoas. Parece que ele está lendo a Bíblia e falando, olha, por favorzinho, pratique isso, por favorzinho. Porque é um clima de debate intenso. É um clima de eu já sei disso, isso eu não concordo, isso eu quero, isso eu não quero. E obviamente, irmãos, tenham maturidade no que eu estou falando ao escutar isso. Eu não estou dizendo que você deva cegar os seus olhos e escutar homens. Obviamente que não. Aliás, eu mesma já abri mão das minhas ideias e conceitos há muito tempo. Eu abro mão das minhas ideias, dos meus achismos, toda vez que eu olho para a Bíblia. Então, realmente, não fique com os meus achismos. Mas quando for pregado a palavra de Deus, quando você abrir a sua Bíblia na sua casa, quando o Senhor falar com você, o que ele fala em Tiago? Aceite humildemente a palavra implantada em você. É isso que ele está falando. Esse é o primeiro passo. Para de debater, para de ficar estudando, saia da sua zona de conforto e pratique. Aceite. Você crê que a palavra é a verdade na sua vida? Porque isso é um bom começo. Não, Larissa, eu não acredito que a palavra é a verdade para a minha vida. Não, então descarta tudo daqui para frente que não é para você. Você realmente crê que a palavra de Deus é a verdade para a sua vida? Quando você é confrontado por ela, qual é a tua reação?
Não, eu reajo bem, eu aceito. Ok. O que é aceitar a palavra? É engolir? Próxima vez eu vejo como eu vou fazer. Óbvio que não. Aceitar humildemente é você tornar aquilo uma verdade para o resto da sua vida. É você internalizar as verdades do Senhor. Porque se você ouve a palavra de Deus, se você ouve ao Senhor e aquilo não muda a sua vida, se aquilo não faz diferença para você, se você vem até aqui e volta da mesma forma, não teve poder. A palavra não teve poder sobre você. Não gera mudança. 1 João 3:10, se você quiser abrir para conferir, 1 João 3:10, ele fala sobre é um trecho da Bíblia muito pesado, que quando eu li aquilo, eu tomei para mim, e eu falei, uau, é muito profundo. Olha só o que fala. Desta forma, sabemos que quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Então existe a diferença ali, e ele vai dar a resposta. Quem são os filhos de Deus e os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão. Então quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Ah, Larissa, filho do inferno, filho do diabo é aquele que está fora da igreja. Os filhos de Deus é aquele que estão dentro da igreja. Será? Será? Estou há muitos anos na igreja. Aliás, meus avós são pastores, meus pais hiper envolvidos. E na igreja, eu conheci diversos tipos de pessoas. Dentre eles, os dois. As melhores pessoas que eu poderia conhecer estão na igreja. E as piores pessoas que eu poderia conhecer estão na igreja. Não, como assim? Não, tem gente pior fora dela. Vocês sabiam que na Bíblia tem um versículo, acho que eu não trouxe ele, que ele fala, mas você pode dar um Google lá, que ele fala o seguinte, que aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que ouvem o Senhor e não praticam, são 2 vezes filho do inferno. Uou! Isso é muito grave. Isso é muito grave. As melhores pessoas que eu conheço, que eu tenho como referência para mim, são pessoas que são honestas profissionalmente, são pessoas que educam seus filhos, são pessoas que amam seus pais, são pessoas que são referências para mim em todos os sentidos, conhecem a Jesus e amam a Jesus. Mas eu conheci as piores pessoas. E a Bíblia está falando que aqueles que conhecem a palavra e não praticam, são 2 vezes filho do inferno. Então quer dizer que não é o fato de estar aqui, não é o fato de erguer as mãos, não é o fato de frequentar todo sacrificialmente sábado. É muito diferente. Recentemente eu comecei CrossFit, o que tem a ver, né? Deixa eu dar uma viajada. Recentemente eu comecei esse negócio e eu tenho várias dores no osso, a pessoa idosa já, e eu sou toda doída, toda coisa, e como mal, e nossa, eu preciso ser disciplinada com isso. E eu já tinha ouvido falar no CrossFit, aliás, é 2 terrenos depois da minha casa, dá para ir andando. E eu estava em casa, eu não estava fazendo, porque daí tem musculação lá na academia no prédio mesmo. Você acha que vai? Pessoa que tem musculação no prédio não vai não, né, gente? Aquilo é pra bonito. Ninguém vai. E aí eu falava, não, mas eu estou fazendo, gente, vamos lá, eu estou fazendo. Mas é óbvio que eu não estava fazendo. E aquilo estava me prejudicando, ao ponto de Jesus falar para mim, Larissa, vá. É muita vergonha na cara, né, gente? Ele estava falando para mim, coma melhor, seja disciplinada, toma mais água, cuide do seu corpo. Você tem que durar.
E eu já estava ouvindo isso das pessoas, dele, e eu não tomava nenhuma atitude. Por quê? Porque o CrossFit é 6 horas da manhã, eu tenho que levantar. Talvez você está achando isso tarde porque você acorda mais cedo, né? Mas para mim é bem cedo. Para levantar, aí é frio, porque comecei agora no inverno, no que está chovendo, está frio. Aí chega lá, você quase falece, porque é um negócio surreal. Aí eu penso, nossa, eu não vou fazer isso, né, gente? Meu Deus, né? Eu tenho 28 anos, quando eu tiver 60 eu começo a me cuidar. E Deus falando, nossa, te fiz para isso não. Eu sabia dos benefícios, eu sabia o que ia gerar autoestima, sabe, ia acordar empolgado, 6 horas da manhã, eu vou voltar, vou lavar roupa, vou limpar a minha casa. Eu sei que isso gera benefícios. Mas eu só conheci os benefícios e tive os frutos deles depois que eu me matriculei, depois que eu comecei a ir, depois que eu botei meu despertador às 5:30 ou 6 horas. Foi só depois que eu pratiquei. Por quê? Porque saber que o CrossFit fazia bem para mim, saber que eu tinha que me mexer, me tornava 2 vezes pior, porque agora eu já sei. Agora eu vou ser cobrada de acordo com aquilo que eu já sei. Segundo passo, depois que você aceita humildemente a palavra de Deus, você precisa tomar decisões. Decisões são poderosas na sua vida. Para isso, um versículo muito conhecido, Romanos 12:2, ele fala sobre decisões e frutos. Romanos 12:2 fala o seguinte: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele está mostrando o poder de uma decisão. Ele está dizendo, qual é a decisão aqui? Não se amoldem. E o que é que você vai experimentar se você então tomar essa decisão? Você vai ser capaz de experimentar a boa, quem quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu quero. Mas eu preciso tomar a decisão de não me amoldar. Você está entendendo o poder que a decisão tem? O poder que praticar a palavra de Deus tem na sua vida? Na medida que eu obedeço, eu sou transformado. E sabe, quando... Talvez você não conheça minha história, eu já contei várias vezes, talvez você conhece. Em 2011, eu já era pastora, já cuidava das meninas. Eu já era casada, já tinha filho. E em 2011, o Senhor falou comigo profundamente, depois de muita crise no meu casamento com o pastor Lipão, é óbvio, né, com quem? Enfim. E Deus falou para mim, filha do diabo, se converta. E eu tinha esse mesmo discurso. Peraí, eu já vou há muito tempo. O que eu vou dizer para os meus pais? Tome decisões. E eu me batizei. E foi tão bizarro, acho que não tem outra palavra, porque é a mesma coisa que vocês veem, em nome de Jesus. Se vocês veem, não vão ficar lembrando da minha pregação, me tirem dessa. Mas é a mesma coisa que vocês verem o pastor Alex se batizando. Você não dá uma queda para trás? Era assim, foi assim na época. Juntou a igreja toda, desceu todo o barraco. Fomos para a piscina e eu me batizei. Eu tomei decisões e a partir dessa decisão, Jesus foi transformando dia após dia. Ah, foi fácil? Óbvio que não. Foi muita vergonha. Eu queria me esconder, eu queria descer na piscina e só levantar a hora que todo mundo fosse embora. Tomar decisões transforma o seu destino. A partir daquele dia, eu fui para a igreja. Literalmente eu fui para a igreja, eu vim quando não tinha ninguém, comecei a limpar a cadeira. Porque eu entendi, eu li a Bíblia e eu falava, meu Deus, eu preciso disso. Eu comecei a discipular
milhares de meninas. Chamei, eu lembro que no total eu estava discipulando 16. Porque eu fui chamando assim, ó, você, tu tem alguém que te discipula dela? Não. Ah, então deixa eu te discipular. Ela ficava meio... Não, por favor, eu mudei, confia em mim. E aí, eu fui para minha casa, peguei a Bíblia e falei, Senhor, o que eu vou ensinar? Meu Deus, agora eu me assumi com 16, preciso ensinar alguma coisa. E eu ia para a palavra e eu lia que tinha que fazer isso. Eu vinha no discipulado e falei, aqui ó, eu entendi que nós temos que fazer isso, então nós vamos fazer isso. Eu tomei uma decisão na minha vida e essa decisão mudou o meu destino. Eu estava falando com eles aqui, com os voluntários, antes de começar o som, eu estava falando e chorando aqui com eles. Eu nunca teria a possibilidade de estar aqui em cima. Quem me conhece sabe o quanto eu tenho medo, o quanto eu sou fraca, o quanto eu sou frágil, o quanto eu sou sensível, o quanto eu me deixo me abalar. Mas estar aqui em cima é resposta de oração. É Deus mostrando que as minhas decisões têm frutos. Isso não é só bíblico, isso é científico. Você sabia, enfim, voei para outro lado. Eu estava lendo um livro, estou lendo um livro, inclusive, eu te imploro, não tô te recomendando, estou te implorando, compre esse livro. Se chama... Ninguém lembra? Hã? É do cérebro. Hã? Ative o seu cérebro. O Senhor falou ali atrás. Obrigada, Jesus. Ative o seu cérebro. É uma doutora em neurociência. Pensa num livro que está transformando a minha mente. Muito legal. Ela fez um estudo, fez muitos testes. É um livro muito legal e está mudando muito a forma de pensar e de encarar as coisas. Existe, e ela estava explicando ali, eu não vou saber explicar obviamente, porque uns termos também bem científicos. Ela estava falando que existe uma disciplina que se chama epigenética. Basicamente a epigenética é uma comprovação de que suas decisões moldam seu cérebro. Que você não é vítima da sua história. A epigenética basicamente diz que se você toma uma atitude, se você tem um comportamento independente do que você passou, mas que você tem uma atitude não relacionado com o que você passou, mas sim diferente, você molda o seu cérebro. E aí você gera novos pensamentos, novas atitudes. Ela está falando ali, mais ou menos, e você precisa ler para entender melhor, mas que muitas pessoas são traumatizadas, e ela conta várias histórias de pessoas com deficiência mental, pessoas que não tinham mais possibilidade de alguns comportamentos. Ela fala sobre pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que foram traumatizadas na infância, bullying e enfim, vários outros. E ela fez vários testes e ela comprovou com esse nome aí, epigenética, que independente dos seus traumas, independente do seu contexto de vida, independente do que você passou, independente das circunstâncias, se você toma uma atitude, aquilo molda o seu cérebro, muda seu sistema neural, muda suas sinapses neurais. Que doido isso! Porque o que eu mais escuto é: Lari, eu sou assim, a minha personalidade é porque quando eu era pequeno, meus pais me trancaram não sei aonde, me fizeram isso, porque eu fui isso, aconteceu isso, eu não consigo ser diferente. Veja, e legal porque esse livro ele baseia todos os conceitos que ela traz ali, ela baseia na Bíblia, porque ela fala que ciência que não é comprovado na Bíblia é duvidoso. Isso que é mais louco.
E aí ela estava falando sobre isso, que então a Bíblia é uma farsa. Então o livre-arbítrio, a liberdade de escolha que o Senhor nos dá é uma farsa. Porque como assim, como você pode não ter opção de ter comportamentos? Porque agora você é condicionado com aquilo que você sofreu. Então é uma mentira. E a Bíblia, ela confirma o que ela está falando. Olha só, Deuteronômio 30, 19. Olha o que o Senhor diz a Moisés: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês duas opções: a vida e a morte, bênção e maldição. Aí ele fala assim, um conselho: agora escolham a vida, para que os seus filhos vivam. Uou! Essas opções não estão sobre Moisés apenas, está sobre mim e sobre você. Opção de vida ou morte, de bênção ou maldição. Aí você fala: Lari, você não conhece a minha história. A minha história já era, não tem mais opção. Eu sou isso aí, você é isso pro resto da vida. A decisão está sobre você. Você tem o poder de quebrar isso. Você tem o poder de fazer diferente. Você tem o poder de estar sensível à palavra de Deus e ser confrontado ao ponto de você mudar de atitude e praticar a palavra. Êxodo 34, 6. E eu estou tentando embasar isso para que a gente saia daqui convicto pela palavra. E Êxodo 34, 6, se você quiser abrir, ele fala assim: e passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a 3ª e 4ª geração. Como assim? Você sabia que as suas decisões hoje, dia 15/9, a decisão que você tomar a partir de hoje, não impacta só você, mas toda a sua geração? As decisões que meus pais tomaram impactam a minha vida. Se meus pais tivessem tomado outras decisões, a minha história seria diferente. Eu estou impactando a história dos meus filhos. Se eu tivesse não tomado a decisão de entregar a minha vida em Jesus em 2011, eu estaria colhendo frutos da minha decisão. Não só a ciência, a Bíblia comprova isso. Nessa mesma disciplina, ele estava falando que atitudes moldam o seu cérebro. Se você toma atitudes de morte, se a sua prática não é prática que gera vida, você molda geneticamente a tua família. Que louco isso! Que grave isso! Você tem noção que se você tomar uma decisão de vida hoje, toda a sua descendência sofrerá impactos disso? O que você quer? Está diante de você, vida ou morte, bênção ou maldição? Ah, Larissa, eu quero bênção. Eu quero bênção para minha família, para minha geração. Pratique a palavra. Pratique a palavra. Não estou falando sobre você estudar, sobre ler. Porque eu vejo na minha caminhada com ovelhas, com pessoas, eu vejo muita gente enfiada no quarto, orando, jejuando. Amém, faça isso. Mas eu vejo poucos que se disponibilizam, por exemplo, a estar no hospital São José, no nosso projeto lá. Poucos que se disponibilizam a abençoar pessoas no Hope, no nosso projeto social. Poucos que dizem,
conta comigo, eu vou te ajudar nesse grupo pequeno, eu vou te ajudar a discipular. São meros ouvintes. E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará, toda língua confessará nos últimos dias, seja ateu, seja muçulmano, seja cristão, seja quem for, todo joelho se dobrará. E essas pessoas não vão se estribuchar, não vão nem constatar, não vão questionar. Sabe por quê? Porque afinal de contas, escolhas estão aqui para ser feitas. A escolha de você ser filho do inferno está aqui, está para ser feita. Só vai ser colhido frutos disso. Eu tenho algo para você. Se você escolher vida, se você escolher praticar, se você escolher sair da teoria, você vai colher frutos no tempo devido. Você quer frutos? Nós aqui como igreja trabalhamos com um grupo pequeno. Qual a tua postura no grupo pequeno? De se encher? Vou para o meu grupo pequeno porque eu saio de lá abençoada. Ou é de trabalhar? Deixa que eu faço, deixa que eu vou, eu busco, eu ajudo. Nós temos os discipulados. Nós temos muitos para discipular e poucos discipuladores. Pessoas que querem dar o sangue por isso. Nós aqui estamos num evento, né? Um culto. Nós fazemos isso com pouco mais de 20 pessoas. Mas olha, proporcionalmente, para limpar banheiro, para receber os visitantes, para tocar, para abraçar, para acolher. Porque não tem gente que queira fazer. Não tem gente disponível, porque só ouve, vem mais uma vez, vai para casa, e não muda, não tem atitudes, não pratica. Nós temos os nossos projetos, nós temos tanta opção. Você tem talvez vícios, pecados, que você não pratica a palavra de Deus. Talvez você já até foi confrontado. E o que eu mais escuto de meninas vindo procurar ajuda no Instagram, que me pedem ajuda, a maioria delas fala: Lara, eu não consigo. Poxa, já tentei, caio com meu namorado sempre porque eu não consigo. Ela não consegue. Ela viveu até aqui como? Sabe o quanto você realmente ama Jesus? O quanto realmente você está disposto a entregar a sua vida por Ele? O quanto a gente quer profundidade e intimidade? Talvez você é um que está aí pensando realmente: eu não sei mais o que eu faço para ter profundidade, intimidade, maturidade, nada muda, estou de saco cheio, Deus não fala. Vou te dizer uma coisa que mudou a minha história, um conselho para você: se envolva, ame as pessoas, abra mão do seu dinheiro, abra mão do seu tempo, abra mão do seu conforto. Você sabia que os maiores testemunhos que eu tenho de vida foi quando eu comecei a praticar a palavra? Não foi no secreto. Talvez seja novidade para você. Não foi no secreto. Não foi quando eu estava no quarto chorando, escrevendo, lendo. Não foi mesmo. Um grande, profundo mover, um grande, profundo êxtase que eu tive com o Senhor foi recentemente, quando eu decidi fazer o Uncut sobre pessoas que foram abusadas sexualmente. Quando eu escutei da parte de Deus, Deus falando: alguém precisa fazer alguma coisa. Eu falei: pode deixar que eu faço.
pode deixar que eu faço, já juntei aqui. Vamos lá. Vamos escutar os testemunhos, vamos ver como é que a gente vai fazer, vamos se reunir, vamos não sei o quê. Ficamos até, sei lá, quase meia-noite escutando os testemunhos para poder estar preparado para ir lá. Abrimos as portas, ficamos depois do Soma, trabalhamos. Eu tive um êxtase, uma experiência com Deus naquele dia. Então eu te dou esse conselho. Para de só ouvir. Começa a se doar. Começa a praticar. Nós escutamos muito no tema manifesto coisas que a gente tem que fazer. Adoção de criança. Não, é verdade. Nossa, o Brasil vai mudar quando as pessoas... Já fez teu nome? Já botou lá? Eu sei, estou sendo bem, né? É bem mais difícil do que só botar o nome lá, eu sei. Eu também estou nessa. Mas sabe, parece que não gera mais nada. Virou uma coisa blindada, sem fogo por mudança. Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Deus não fala mais comigo. Não, Deus já fez tudo. Está na palavra, está lá. Já foi, já. Agora não é mais com Ele. É você. Sou eu que preciso fazer alguma coisa. Se eu quero mais de Deus, eu preciso me importar mais com aquilo que Ele se importa. Se eu quero mais de Deus, eu preciso conhecer aquilo que Ele ama. Saia do seu lugar. Larissa, mas eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja. Primeiro que eu acho que você nem leu a Bíblia. Porque na Bíblia nunca falou para acreditar realmente na igreja. O que a Bíblia fala é: creia em Deus e sirva a igreja. Creia em Deus e se batize. Creia em Deus e tome a ceia. Creia em Deus e entregue suas ofertas. Creia em Deus e ame uns aos outros. Você realmente não precisa acreditar no que a gente faz com o teu dinheiro aqui na igreja. Porque se realmente você tem dado para nós, a oferta nem chegou. A igreja é o lugar que Ele escolheu para mim e para você praticar a palavra dEle.